Bom, bom dia. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então nós estávamos falando aí com vocês sobre apelação, né? Essa era a nossa conversa, o início aí da nossa conversa sobre os recursos, né? Cabíveis e possíveis da área da prática penal, tá? E aí eu dizia para você que em primeiro grau, né, em primeira instância, nós temos dois recursos importantes, que é o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito, tá? Além da apelação, do recurso em sentido estrito, nós temos os embargos de declaração e a carta testemunhável, tá? São esses 4 recursos que a gente vai começar a trabalhar com vocês, iniciando sobre o mais importante, que é o recurso de apelação, que está previsto lá no Código de Processo Penal, no artigo 593, tá? Inciso 1, no 2 e no 3. Então, o fundamento legal para esse recurso de apelação está lá no artigo 593. Bom, é bom relembrar com vocês que na aula passada nós conversamos também que o fundamento constitucional, né, a possibilidade da parte recorrer, não está expressamente dito na Constituição, mas está implicitamente na nossa Constituição, quando a Constituição fala lá da organização do Poder Judiciário. Também é permitido raciocinar que nós temos aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, que também elenca como princípio lá o direito ao duplo grau de jurisdição, tá? Que é o direito que a parte tem de buscar um reexame, né? Buscar uma segunda opinião sobre aquilo que foi decidido, sobre aquilo que foi sentenciado em primeiro grau. Então, o recurso de apelação está inserido dentro dessa discussão do duplo grau de jurisdição e ele vai discutir, na verdade, os argumentos, né, colocados pelo juiz no momento que ele prolata a sentença. Lembrando que eu falei para vocês que a sentença, né, ela é composta de relatório, a parte da motivação, a parte dispositiva, né, e o relatório, a parte da motivação, fundamentação, a parte dispositiva e a parte da autenticação, tá? Então, a sentença deve conter esses elementos, a não ser a sentença lá do juizado, que a própria lei dispensa a confecção do relatório. Mas todas as outras sentenças, sejam elas condenatórias, absolutórias, né, e eventualmente as próprias decisões judiciais, exige a Constituição que sejam devidamente motivadas. Bom, eu disse a vocês que a partir do momento que o juiz sentencia, e essa sentença pode ser dada em audiência, e aí já começa em tese, né, a partir do dia subsequente, se for útil, já começa o prazo para você eventualmente apresentar suas razões recursais, ou se não for dada a sentença em audiência, as partes serão intimadas da decisão da sentença e a partir daí o prazo se inicia. Também já insisti com vocês por diversas vezes que a contagem de prazo aqui no mundo processual penal é diferente, né? A contagem de prazo da prática penal são em dias corridos, né? E, portanto, diferentemente da contagem da prática civil, da prática trabalhista, que nós só contaríamos dias úteis, tá? Então, nós temos aí, então, a nossa conversa, né, inicial sobre a ideia da apelação. Lembrando que a apelação, né, nós temos um prazo para solicitar ao juiz, né, para interpor o recurso de apelação, que é 5 dias, são 5 dias, e posteriormente o juiz recebendo esse não conformismo, né, essa irresignação através da parte representada pelo seu advogado, só aí que a parte terá 8 dias para apresentar as razões recursais. Então eu dizia para você que segundo o artigo 600 do Código de Processo Penal, pode ser que aqui no mundo da prática penal o prazo seja cortado, tá? Primeiro para apresentar as razões em 5 dias, depois será intimada a parte para apresentar as suas razões recursais. Lembrando que aqui na prática penal, você também pode efetivamente solicitar ao magistrado de primeira instância para apresentar as razões
no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. É um direito que assiste à parte. Bom, um outro tema importante aqui são os efeitos que esse recurso de apelação tem. Geralmente aqui os efeitos tradicionais é o chamado efeito devolutivo, né, que é a possibilidade de devolver ao tribunal o reexame da questão, e também o mais interessante é o efeito suspensivo, né? Então, o recurso de apelação tem como regra efeito devolutivo e efeito suspensivo dos efeitos que a sentença eventualmente tem. Lembrando que se não recorrermos, essa sentença transitará em julgado e, portanto, torna-se definitiva a decisão, o conteúdo, a parte dispositiva da sentença judicial. Bom, entendido isso, então, solicitado e conversado aí com vocês, nós falávamos, então, que a apelação, né, o recurso de apelação, ele tanto existe no rito comum, né, ele tanto existe nos ritos especiais, por exemplo, aquela sentença que é prolatada lá na lei de drogas, é cabível a apelação. Também temos a apelação do rito do júri, não só na primeira fase, né, da absolvição sumária e da impronúncia, quanto também na fase do plenário, quando o juiz faz a dosagem da pena ou eventualmente absolve o réu, também cabe da sentença no rito do júri, também cabe nessas situações a apelação. E também cabe a apelação no rito sumaríssimo, na Lei 9.099, o nome do recurso na prática penal, diferentemente da prática civil, na prática penal se chama apelação lá do rito do GCRIM, lá do rito do Juizado Especial Criminal. Lembrando que na prática civil, o nome que se dá lá da possibilidade do recurso na prática civil denomina-se recurso inominado. Aqui na prática penal é recurso de apelação. Bom, falado aí, relembrando com vocês essas ideias gerais sobre a ideia do recurso de apelação, é bom, eu deixei para vocês aí um exercício do exame de ordem de 2019, né? Muitos de vocês me mandaram as peças, tá? Eu não consegui ainda corrigi-las, mas a gente vai corrigir e vai te mandar lá um feedback sobre essa apelação que você apresentou, mas eu vou fazer a correção da peça de maneira geral para todo mundo aí que na última aula, na terceira aula gravada, eventualmente leu o exercício que eu deixei lá no Moodle, né? Lá na plataforma Moodle da FEMA, eu deixei esse exercício, inclusive para vocês olharem, corrigirem, e depois de corrigido, né, encaminhar lá para o núcleo de prática da faculdade, aos cuidados do professor Ricardo Fracasso, do professor Leonardo de Gênova, para que vocês entreguem aquelas peças que são exigidas aí como atividade de prática. Bom, então, para quem não leu, a gente vai deixar aí, a gente trouxe para você aí o exercício que foi deixado lá no Moodle, tá bom? É o caso do Carlos, é um exercício que caiu no exame de ordem do ano passado, de 2019, e a história é mais ou menos assim, né? O Carlos, ele, primário, com bons antecedentes, 45 anos de idade, foi denunciado, né, como incurso nos artigos 302 e no 303 do Código de Trânsito Brasileiro em concurso material. É importante também dizer para você que esse exame da ordem, de maneira adequada, ele faz um resumo aí da denúncia, né? Dizendo que o fato teria acontecido no dia 8 de julho de 2017, fala inclusive a localidade, né? São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? E que o Carlos, na direção de veículo automotor, com imprudência em razão de excesso de velocidade, colidiu com o veículo que estava Júlio e Mário, este com 9 anos, causando lesões que foram a causa eficiente da morte tanto de Júlio quanto de Mário. Consta ainda na inicial acusatória que, em decorrência da mesma colisão, ficou lesionado Pedro, que passava pelo local com sua bicicleta e foi atingido pelo veículo em alta velocidade, tá? Então esse é o resumo aí da nossa situação. Eu tenho uma sugestão para fazer para você que está fazendo o cursinho preparatório aí do exame de ordem, você já deve ter ouvido falar dessa sugestão, né? Quando você recebe o caderno de prova lá da Fundação Getúlio Vargas,
com relação à peça, né, é importante que você anote o que é mais importante na sua peça. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Coloquei aqui concurso material, coloquei a data, né? Coloquei aqui em amarelo e em vermelho, né? Que o Pedro saiu do hospital, né? Sem ser notado, né? Foi realizado exame laudo, né, indireto, porque ele não foi atendido de maneira adequada e, portanto, não, inclusive nem foi ouvido em audiência, né? Ele não foi localizado na audiência e, portanto, para a audiência ele não foi ouvido. Bom, e aí, nesse contexto aí, a gente tem, então, ele tem laudos periciais, né, que estabelece aí que não houve excesso de velocidade, né, por parte de Carlos, e que o argumento do Carlos de que havia um buraco na pista foi constatado na perícia também. O processo tramitou perante a terceira vara criminal, né, da comarca de São Gonçalo, e o juiz, em 10 de julho de 2019, prolatou a sentença. E aí, essa sentença, olha, cuidado, hein? Muitas vezes no exame de ordem, quando o recurso cabível é apelação, fiquem atentos no tocante à dosimetria da pena. Na maioria das vezes, vocês podem pegar aí, para quem está fazendo o cursinho preparatório, para quem está se preparando para o exame de ordem, vocês vão perceber que, insistentemente, a Fundação Getúlio Vargas coloca aí na sentença erros no tocante à dosimetria da pena, justamente para que isso seja objeto do seu recurso de apelação, né? Então, quando falar na sentença sobre dosimetria da pena, na grande maioria das vezes, as teses, né, que você, como advogado, deverá utilizar no seu recurso de apelação, na maioria dos casos, é aí no tocante à dosimetria da pena, tá? Então, aí tem duas teses evidentes que eu também anotei em amarelo, para que você possa depois avaliar com mais atenção, inclusive olhando aí o caderno, né, de respostas da OAB no tocante a esse exercício, para que você possa confeccionar a sua peça da melhor maneira possível, tá? Importante dizer que a defesa do Carlos, né, foi intimado no dia 18 de setembro para tomada de decisões, né, para tomada de decisões. Bom, e aí, para concluir a peça, né, considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Carlos, redige a peça jurídica cabível, né, que não seja habeas corpus, nem embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes, né? A peça deverá ser datada, olha lá que eu sempre falo para você, né, que a peça deverá ser datada no último dia de prazo para a interposição, né? Isso é comum nos exercícios do exame de ordem, é muito comum, para você ter atenção, então, na hora que você for datar a sua peça, tá? Para que você analise aí com cuidado. Isso não acontece só em prática penal. Em várias áreas, aí, prática civil, prática trabalhista, geralmente lá no exercício, no probleminha do exercício, vem dizendo para você tomar cuidado com relação ao último dia de prazo para a apresentação da sua peça. Isso aí vale geralmente 0,25, 0,5, né? E é algo que você não pode perder, porque contagem de prazo é algo que se exige da atividade profissional, tá bom? Bom, então era isso, era esse exercício no tocante ao recurso que a gente tinha que trabalhar aí. Bom, só para a gente relembrar, né? Por que seria recurso de apelação? Porque a gente já conversou lá no quarto ano, né? Na fase da investigação, né? Relaxamento de prisão, revogação de prisão, liberdade provisória, queixa-crime, né? Na fase do processo, né? Quando já existe oferecimento de denúncia com o seu recebimento, né? Quando já existe oferecimento da ação penal com o seu recebimento. Durante o processo, nós temos duas defesas importantes: resposta à acusação
e os memoriais, né, que a gente conversou, inclusive, nesse início aí do 5º ano. E por que nós iríamos optar por fazer a apelação? É lógico, né, o probleminha aí está falando que há uma sentença, diante de uma sentença condenatória, ou mesmo diante de uma sentença absolutória, nós temos que manejar o recurso adequado, né, inclusive com as condições e pressupostos de admissibilidade para que esse recurso tenha tramitação regular. Então, eu tenho que interpor o recurso no prazo correto, né? A parte tem que demonstrar legitimidade, interesse, né? Eventualmente tem custas, tem preparo, né? Tem que acertar o recurso, né? O princípio aí da adequação, da unirrecorribilidade, né? Não deve existir um fato impeditivo ou extintivo do direito. São condições para que o meu recurso de apelação tenha a sua tramitação regular. Ou seja, para que o Poder Judiciário possa receber o meu recurso de apelação. Bom, então, apelação, o recurso de apelação, diante a uma sentença que foi prolatada ao final do rito aí, do procedimento regular para apuração da responsabilidade do Carlos. Bom, pensando nisso, então, nós temos duas ideias a serem feitas, né? Eu falei para você que a gente tem duas situações. A petição de interposição e as razões recursais. Esse probleminha da OAB aí, ele é um tanto complicado. Por que ele é complicado? Porque o aluno ficaria pensando assim, como é que eu vou apresentar? Como é que seria, então, as peças? Eu apresento a petição de interposição, que o prazo da petição de interposição seria de 5 dias. Se a defesa do Carlos foi intimada no dia 18 de setembro, né? Eu não sei que dia que cai da semana lá de 2019, 18 de setembro. Vocês chegaram a verificar que dia que cai? Vocês chegaram a verificar lá que dia que cai 18 de setembro? Hã? Deixa eu ver aqui se estão respondendo. É quarta-feira, tá? Então, se é quarta-feira, como é que a gente contaria 5 dias? Então, seria 19 quinta, não é isso? 19 quinta, 20 sexta, 21 sábado, 22 domingo, 23 segunda-feira. Então, a nossa petição de interposição deveria ser apresentada ao juiz na segunda-feira, dia 23. Olha que interessante aqui, ó. Presta atenção no que eu vou dizer de novo. Se fosse prática civil, não contariam o sábado e domingo. Por isso que eu falo que na prática penal é dia corrido. Então seria quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, 20, 21, 22... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, 19, 20, 21, 22, dia 23 é a data limite para eu apresentar minha petição de interposição. Por que esse problema aí ele tem uma questão complexa? Porque aí a gente ficaria em dúvida. Eu conto o prazo de 5 dias ou eu conto o prazo de 8? Porque, como regra geral, segundo o artigo 600 do Código de Processo Penal, eu teria 5 dias para fazer uma petição para o juiz dizendo que eu quero recorrer. Fazendo uma petição, inclusive, para o juiz AQUO, para o juiz aí da Vara Criminal de São Gonçalo, né? Então, como é que eu faria essa petição de interposição? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Terceira Vara Criminal da comarca de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Carlos, devidamente qualificado nos autos, respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e procurador, interpor recurso de apelação, nos termos do artigo 593 e 600 e seguintes do Código de Processo Penal, requerendo o recebimento do presente recurso, regular processamento e abertura de prazo
para apresentação das razões recursais no prazo de 8 dias, tá? Termos em que pede deferimento, né? Dia 23 de setembro, né? Dia 23 de setembro de 2019, tá bom? E aí, assina a data, assinatura do advogado, era essa a petição de interposição. E aí o juiz, recebendo essa simplória petição de interposição, ele recebendo essa petição de interposição, ele vai verificar se isso tudo está correto, né? Se as condições de admissibilidade estão presentes, e aí ele intimaria você novamente, na qualidade de defesa do Carlos, aí sim, para que no prazo de 8 dias apresentasse as razões recursais perante a Vara Criminal de São Gonçalo, ou se você solicitasse na sua petição de interposição, você poderia apresentar as razões recursais já diretamente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É uma faculdade concedida aqui, especialmente no recurso de apelação. Bom, então, o candidato ficaria em dúvida, né? Se é dia 23 ou se ele conta 8 dias para apresentar as razões recursais. Por isso que eu estou falando que o probleminha nesse aspecto, ele gera problema, tá? Ele gera dubiedade, né? Haveria possibilidade de discussão. Agora, então, essa é o primeiro problema que nós teríamos aí, né? Então, o endereçamento da petição de interposição para o juiz de primeiro grau, para o juiz que prolatou a sentença, que é o juiz criminal lá da comarca de São Gonçalo. E as razões recursais, né, seriam endereçadas ao egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, para ser julgado por uma das câmaras criminais lá do TJ de São Paulo. Então, eu tenho uma petição de interposição e temos as razões recursais. Bom, nas razões recursais, que é o local onde eu vou discutir as minhas teses, né? Como é que eu falei para você? Lá na biblioteca digital da faculdade, né? Tem vários livros de prática lá, e lá nos livros de prática você vai ver lá que geralmente tem lá nas razões. Razões recursais, processo número, apelante, apelado, egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara Criminal, doutos desembargadores. E aí, essa, na verdade, é um modelo que eu estou passando para você, que você vai consultar facilmente lá na biblioteca digital, né? Mas é a folha aí a capa, a folha de rosto das razões recursais. Logo em seguida, eu tenho o resumo dos fatos, os meus argumentos jurídicos e o meu pedido. Então, no primeiro momento, eu tenho que falar da síntese, né, do que foi eventualmente o recurso, do que foi o processo, aproveitando, inclusive, de maneira bem objetiva, aquilo que o probleminha trouxe, né, que é a síntese do que aconteceu. Bom, mas o que é importante mesmo não é o resumo do problema, mas sim a parte do direito e do pedido. Quais foram as teses? O que eu poderia alegar em favor do Carlos? Lembra que nós discutimos aí com vocês várias vezes que na parte do direito eu posso alegar tanto matéria preliminar quanto posso alegar matéria de mérito? Posso ainda subdividir a matéria de mérito em teses absolutórias e teses que não absolvem, mas beneficiam a vida do nosso cliente. Lembra disso? Então, eu tenho tanto matéria preliminar e tanto matéria de mérito, e no mérito eu posso discutir teses que absolvem e teses que não absolvem, mas beneficiam o meu cliente de alguma maneira. Bom, tem alguma tese preliminar aí? Tem alguma defesa indireta que ataca o processo? Eu tenho algum argumento que eu possa discutir em matéria preliminar? Você vai perceber que nós temos, em matéria preliminar, a possibilidade de discussão da decadência. Mas decadência, Cláudio, causa extintiva da punibilidade do artigo 107 do Código Penal? Principalmente
A ausência de representação do Pedro, moçada. Ausência de representação do Pedro, segundo o artigo 291, parágrafo 1º da Lei 9.503/97, lá do Código de Trânsito Brasileiro. O Pedro, que sofreu lesões corporais, em tese, como ele não foi feita uma avaliação correta dessas lesões, e a gente sabe que lesões leves e lesões culposas exige a manifestação da vítima no tocante ao andamento do processo. Como eventualmente o fato aconteceu, né? O fato aconteceu em 2017. A sentença foi dada em 19 de julho de 2019. Não consta do problema a representação do Pedro. E, portanto, como está ausente a representação, no tocante à lesão corporal sofrida pelo Pedro, ocorreu o que nós chamamos de extinção da punibilidade por ausência de condição de procedibilidade, segundo o artigo 107 do Código Penal e segundo o artigo 291, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Então, com relação ao crime, no tocante à vítima Pedro, o argumento era preliminar com relação à ideia da decadência do direito de representar, tá? E, portanto, extinção da punibilidade. Esse era o argumento preliminar que você deveria trabalhar. Lembra que eu falei para vocês aí durante as nossas aulas que eu tenho que falar qual é o argumento jurídico e aonde ele está na lei e aonde ele está eventualmente nas súmulas dos tribunais. Então, essa ausência de representação, né? Essa falta de condição de admissibilidade compromete ou viola o artigo 107 do Código Penal e o artigo 291, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, e no mérito, Cláudio? O que eu vou alegar no mérito em favor do Carlos? Bom, aí no mérito, a gente tem várias discussões com relação ao mérito. Vocês já devem ter visto lá, tenho certeza que vocês olharam a correção desse exercício, né? A ideia é essa mesmo, né? Que você consulte lá a folha de correções da ordem, né? Ou mesmo dos cursinhos preparatórios, para que você eventualmente veja quais foram as teses que poderiam ser alegadas aqui. Além da ausência de representação do Pedro, né, como elemento aí de decadência, né, causa extintiva da punibilidade, o que eu poderia alegar no mérito? A primeira ideia para alegar no mérito é a discussão que não houve excesso de velocidade, né, segundo o laudo pericial, e, portanto, também, segundo esse laudo pericial, também haveria um buraco mencionado na pista. Então, se não ocorreu excesso de velocidade, não dá para alegar nem imperícia, nem imprudência, né? E, portanto, também a existência do buraco mencionado na pista, nós poderíamos pensar em caso fortuito ou força maior. E, portanto, isso talvez fosse uma tese razoável para você alegar, segundo o artigo 386, inciso 7º, do seu Código de Processo Penal. Alegar que o Carlos, na verdade, não agiu nem com dolo, muito menos com culpa, né? Que, na verdade, aqui são delitos culposos, né? Os dois homicídios culposos e, eventualmente, também no caso do Pedro, a lesão corporal culposa. Então, não haveria, em tese, culpa, em razão do laudo pericial, e também a existência do buraco na pista seria causa para, eventualmente, afastar a responsabilidade penal do Carlos em razão de caso fortuito ou força maior, e justificando tudo isso, o artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Bom, e
Teses subsidiárias a essa. O que nós poderíamos trabalhar aí com as teses subsidiárias? A primeira tese subsidiária que a gente deveria alegar é que aqui não há concurso material de crimes, né? Por que não há concurso material de crimes? Lembra lá do artigo 69, 70, 71, né? Que a gente chama de concurso de crimes, concurso material, concurso formal e o crime continuado. Aqui não foi, na verdade, concurso material e, portanto, as penas não poderiam ser somadas pelo juiz na sentença. Aqui o que aconteceu é o artigo 70 do Código Penal, que nós chamamos de concurso formal, né? E como é um concurso formal heterogêneo, a gente vai pegar a pena de um dos crimes, a mais grave, e a gente vai aumentá-la. É o critério de exasperação da pena. Se a gente utilizar o concurso formal, você vai perceber que a pena não vai chegar a 4 anos e 9 meses de detenção. Então, a primeira discussão é que não ocorreu o concurso material, mas sim o concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, e o critério não pode ser o da soma das penas, mas sim o critério da exasperação, o que, em tese, vai reduzir severamente, em caso de condenação, como tese subsidiária, em caso de condenação, a pena deve ser fixada muito abaixo desse critério que foi adotado pelo juiz. Uma outra situação importante para que você também visualizasse como tese alternativa, se o tribunal mantiver a condenação, que como a pena, eventualmente, primeiro, que com relação à lesão corporal do Pedro, o Carlos deve ser absolvido por ausência de representação. Segundo, que não é possível a aplicação na dosimetria da pena do concurso material, mas sim do concurso formal. E, portanto, a pena, em tese, não vai ultrapassar 4 anos, né? E por não ultrapassar 4 anos, e principalmente por ser a pena de detenção, é plenamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 43 e 44 do Código Penal. Consequentemente, absurdo, né, que o regime inicial seja fixado em fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal. O regime aqui, né, até porque, substituindo a pena privativa por restritiva, a pena será em regime aberto. Inclusive, o juiz aqui fundamenta que ocorreu gravidade em concreto da conduta. É bom vocês darem uma olhadinha em 2 súmulas do STF, que são as súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, que falam justamente que falar que a gravidade concreta da conduta não é um critério razoável para o juiz fundamentar na sentença. Além do que, lembra que hoje nós podemos utilizar o artigo 315 do Código de Processo Penal, que foi trazido aí dentro da decretação da prisão preventiva, como critério para que o juiz, na sentença, venha a fundamentar de maneira adequada o seu entendimento, né? Ou seja, falar que existe gravidade em concreto da conduta, isso é um conceito extremamente abstrato, que afronta as regras de fundamentação da sentença, nos termos aí do novo artigo 315 do Código de Processo Penal, que foi introduzido aí recentemente com o pacote anticrime. Bom, então nós temos aí um erro bem claro no tocante à dosimetria da pena. Outra coisa importante para eu destacar com vocês aí, também é importante dizer que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público. Portanto, se o Ministério Público não recorreu da sentença, não é possível que o tribunal venha agravar a situação do seu cliente, né? Não é possível o reformácio in pejus, direto ou indireto. Se o Ministério Público se conformou com a sentença, eventualmente o tribunal vai poder reduzir e modificar, né? Ocorreu aí tanto um erro em procedendo, quanto um erro em judicando, né? Na interpretação do direito.
Bom, e era isso aí que a gente tinha que pensar dentro aí das razões recursais. Lembrando que aí sim as razões recursais são encaminhadas ao Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que lá seja sorteado um desembargador relator, vai ter um desembargador revisor e um terceiro desembargador para julgar esse recurso de apelação que você eventualmente vai interpor. Você pode eventualmente também fazer a sustentação oral desse recurso que a gente está elaborando no tribunal, e é lógico que o Ministério Público vai ser intimado para a apresentação das contrarrazões de apelação, para que só aí o recurso venha a ser encaminhado definitivamente ao tribunal. Meu povo, dúvida aí com relação ao recurso de apelação? Também dá para discutir agravante, né? Tudo bem. É que eu acho, Milena, que não sei se você está dizendo que o fato é atípico, porque em razão do caso fortuito ou força maior. Eu não cheguei a olhar lá a folha de respostas, tá? Mas eu acho que caberia também o inciso terceiro, não há problema não. O que você não pode esquecer, Milena, é que um dos argumentos, um dos artigos muito importante quando você trabalha com recurso de apelação é o artigo 386. Esse artigo você deve guardar aí, que você vai utilizar bastante dele. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão sobre esse exercício aí que a gente deixou para vocês, que foi um último exercício que caiu no exame de ordem aí, o ano passado, em 2019. Mais alguma questão? Mais alguma... Bom, como é que seria aí as contrarrazões? Deixa eu dizer para você, só para a gente finalizar aí mais uns 15 minutinhos, para a gente terminar. As datas, Pedro, é complicado, né? Ô Paulo, desculpa. As datas aqui é complicado, porque o problema é da dubiedade, né? Se você entender que é no dia, são 5 dias, é no dia 23. Se você entender que seria 8 dias, seria 24, 25, 26, tá? Aí depende da questão, né? Se você entender que... Por isso que eu estou falando para você que o probleminha tem que dizer se já foi apresentada a petição de interposição, né? Justamente para você não ficar nessa dúvida. Se eu conto 5 ou se eu conto 8, né? Porque aqui, Paulo, aqui a questão deveria ser apresentada, pelo que o probleminha trouxe, deveria ser apresentada a petição de interposição e junto com ela as razões. Por isso que eu estou falando de prazo complicado aí, né? Porque para apresentar a petição de interposição, estabelece o Código de Processo Penal que são 5 dias. E para apresentar as razões, são 8. Então, nesse tocante aí, o problema está furado, tá? Porque aí gera dúvida para o candidato, né? Ele não sabe se ele conta 5 ou se ele conta 8, né? Isso. Então, se for isso, Ana, o prazo dia 23 para apresentar as duas petições, a petição de interposição e as razões, tá? Mas o correto, pelo artigo 600, Ana, do Código de Processo Penal, nós temos lá o prazo maior de 8 dias para apresentar as razões. Por isso que tem que apresentar as duas na mesma data, Paulo. Por isso que a gente tem essa dúvida do probleminha aí, gera esse problema na hora de confeccionar o problema. Joia? Mais alguma dúvida? Bom, eu até deixei esse problema aí, porque eu achei interessante para você entender a diferença de contagem de prazo. Se fosse 5 dias na prática civil, eu contaria quinta e sexta, não contaria sábado e domingo, e o meu prazo só seria na quarta, se fosse prática civil e se fosse prática trabalhista. Por quê? Porque na prática civil e na prática trabalhista, eu só conto dias úteis. Então, eu contaria quinta e sexta, segunda, terça e quarta. Como na prática penal, a gente desconsidera essa questão e a gente conta corrido, eu conto na prática penal quinta, sexta, sábado, domingo, segunda,
dia 23 de setembro é o nosso prazo correto para a gente apresentar o nosso recurso de apelação. Inclusive, pelo que a Ana viu aí, o prazo que a OAB oferece é dia 23 de setembro. Eu não vi, tá? Não cheguei a olhar lá. Tudo bem? Bom, o que nós temos ainda para falar para vocês ainda com relação à apelação? Eu ainda tenho duas situações para falar com vocês. Eu tenho que falar das contrarrazões do recurso de apelação, tá? E tenho que falar também da apelação no rito do júri, né? E, eventualmente, em ritos especiais aí, né? Isso, Ana, é mais ou menos isso que você teria que falar mesmo, tá? Mas aí a questão subsidiária também, Ana, é no tocante à dosimetria da pena. A dosagem da pena está errada, tá? Além de não ser concurso material, além de ser concurso formal, não, o regime inicial não pode ser o fechado, tá? E é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Essas são as teses subsidiárias. Se você falou isso, está correto. Mais alguma dúvida, moçada? Pode ir, agora é o momento para a gente discutir a peça aí. Alguma outra questão? Fala, Paulo, dificuldade em quê? Eu não consegui ver ainda aí. Você colocou aí, estou com dificuldade em... Ué, o que é a discussão subsidiária, Paulo? Primeiro, no mérito, eu vou trabalhar sobre teses que absolvem. Subsidiariamente, eu vou discutir, em caso de condenação, aí que eu vou discutir que a pena tem que ser menor, que tem que substituir a pena privativa por restritiva, né? Teses subsidiárias, se o juiz não acatar, se o tribunal, na verdade, não acatar os meus argumentos anteriores, ele vai ter que analisar a situação. Se ele mantiver a condenação, ó, o Carlos vai ser condenado, mas ele vai ser condenado numa pena menor. Isso que é uma tese subsidiária. As teses subsidiárias você também usa na prática civil. Você fala lá, ó, se o meu cliente, o tribunal entender que ele deve ser condenado a reparar o dano, que pelo menos ele venha a reparar o dano num valor menor. Essas teses subsidiárias você também usa na prática trabalhista. Ó, se eventualmente mantiver a sentença trabalhista, que o meu cliente seja condenado a pagar com o parâmetro de fixação no salário mínimo e não no salário que ele está argumentando na reclamatória. As teses subsidiárias são utilizadas na prática a todo momento. Ou seja, são situações que, se mantiver a sentença da maneira como ela foi dada, que seja reduzida a pena, que se reduza a reparação do dano, que se reduza, eventualmente, os valores concedidos na área trabalhista, a ideia é a mesma. Entendeu? Joia. Dá uma olhadinha aí, porque você vai entender. A dinâmica na prática penal é semelhante à prática civil e à prática trabalhista. Mais dúvidas, moçada? Mais alguma questão com relação a esse exercício? Ana, sabe por que é bom falar sobre os bons antecedentes dele e a primariedade? Porque você lembra lá que eu falava para vocês no segundo ano sobre as circunstâncias judiciais? Aquelas 8 circunstâncias judiciais que o juiz analisa na primeira fase da dosagem da pena? Os bons antecedentes e a primariedade são situações que influenciam tanto nas circunstâncias judiciais, como eventualmente na atenuante, né? Porque a reincidência é uma agravante muito séria na dosimetria da pena. Como ele é primário, isso vai levar o juiz a fixar a pena no mínimo legal. Então é importante que na dosagem da pena você reitere que o Carlos é primário e que ele tem bons antecedentes
para que a pena seja fixada no mínimo legal. Mais alguma coisa? Bom, moçada, mas aí a gente vai conversando. O que eu preciso falar com vocês então ainda? Eu preciso falar na apelação, né? Nos ritos especiais, a apelação do rito do júri e as contrarrazões recursais. Então, na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre esses três temas, tá? Como funciona a apelação do rito do júri, né? Das sentenças que são prolatadas no plenário e da decisão, né? Interlocutória aí, que absolve e pronuncia do rito do júri, e a gente vai falar também da sentença, só que eu vou falar da sentença e da apelação só com relação à lei de drogas, tá? Com relação ao recurso de apelação na lei de drogas. E aí, a gente também finaliza na próxima quarta-feira, falando com vocês sobre as contrarrazões do recurso de apelação. Só para adiantar um pouquinho, para a gente fechar aí os poucos minutos que faltam, até poucos anos atrás, não vinha caindo contrarrazões de apelação. Não era objeto do exame de ordem. De uns anos para cá, vem caindo, sim, contrarrazões de apelação. Mas é com menor incidência, tá? Por que é com menor incidência que se cai contrarrazões? Porque aí o exercício já vai trazer para você quais são os pontos que você deve contrarrazoar. Quais são os pontos que no recurso e nas contrarrazões você deve impugnar. É como se fosse uma, entre aspas, uma contestação. As contrarrazões é um argumento defensivo, né? Então, a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho sobre as contrarrazões, como é que é a cara dela, como é que ela funciona, inclusive trazendo aí modelinhos para que você possa ver e, eventualmente, você também possa consultar a biblioteca digital da faculdade. Dúvida, meu povo? Mais alguma dúvida? Bom, se vocês não têm dúvida mais, né, se está tudo ok aí, um bom restante de semana para vocês. Semana que vem, né, às 9h50, 10 horas, a gente vai estar aqui de novo conversando com vocês, tá bom? Então, uma boa semana aí, Isabelle, Ana, Paulo, né? Pessoal aí que está ligado na aula, que tem dúvida, né? A Milena, né? O pessoal, a Flávia, né? O João Pedro, né? A Maria Fernanda, tá? O pessoal aí que se manifesta, né? Que está presente, o Cauê, né? Raposo, tá bom? Espero que você esteja bem aí, Raposo, tá bom? Beijão para vocês, boa semana aí, tá? Qualquer coisa, entre em contato aí com a gente, tá bom? Abração.